Meu primeiro dia nessa fundação. Nada pode dar de errado. Agora eu só preciso desbloquear esse arquivo desse meu computador do meu escritório. Eu vou desbloquear esse arquivo e parece que esse vai ser o primeiro objeto anômalo que eu vou ter que explorar. Tá, deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui. SCP-096, classe Euclide. O cara tímido. Abrindo o arquivo, aguarde alguns segundos. Instalação concluída. Seja bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para gravar um vídeo de um conteúdo diferente. Eu já tenho uma sessão de 10 vídeos preparados sobre o assunto. E hoje a gente vai falar sobre o objeto anômalo da Fundação SCP-096. Classe do objeto, Euclídeo. Codinome, o cara tímido. Esse SCP, ele é um dos SCPs mais famosos. Em ordem cronológica de história desde o surgimento dele. Então eu vou contar a história dele para vocês. É isso. Só que antes eu vou explicar o que é a Fundação SCP. A Fundação SCP é uma agência, uma organização secreta fictícia que contém objetos ou itens, criaturas, entidades, fenômenos em si. Tudo que seja considerado anômalo. Uma considerada anomalia que possa talvez apresentar risco à humanidade. Como alguns objetos específicos que possam apresentar riscos, que possam prejudicar as pessoas, ou tudo que é considerado incomum, fora do normal, pode ser investigado. E um desses objetos sendo o SCP-096, que eu vou estar documentando aqui para vocês hoje. E provavelmente ele é o SCP mais conhecido de todos. E ele é o que eu vou estar descrevendo para vocês agora. Espero que vocês gostem. Agora que eu expliquei o que é a Fundação SCP, eu vou estar lendo a wiki para vocês entenderem. Item número SCP-096. Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-096 deve ser mantido em sua cela em um cubo de aço hermeticamente fechado em 5 metros por 5 metros, 5 por 5 por 5 por 5. Em todos os momentos, verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da célula de SCP-096. Funcionário de segurança deve usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da célula. Todas as fotos, vídeos ou gravações que sejam ou se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidos sem a aprovação do Dr. e O5. Informações de dados expurgados. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. O sujeito mostra ter pouca massa muscular. Com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes mais em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela, indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente por meio de gravação de vídeo ou até mesmo por uma fotografia,
SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir o seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Eu não sei ler isso aqui não. Incoerentemente. Nunca ouvi essa palavra. Cerca de 1 até 2 minutos. Após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, que vai a partir deste ponto será referido como SCP-096-1. Velocidades documentadas têm variado de 35 km por hora até números por gado, km por hora. Este fato parece depender da distância de SCP-096-1 neste ponto. Nenhum material ou método conhecido pode impedir o processo de SCP-096 à posição real de SCP-096-1. Não parece afetar a resposta de 096, que parece ter um senso inato de localização de SCP-096-1. Nota: esta reação não ocorre quando vê representações artísticas. Ver documento SCP-096-1. Ao chegar ao local de SCP-096-1, SCP-096 vai manter dados expurgados. SCP-096-1, 100% dos casos, não deixarão vestígios de SCP-096-1. SCP-096 em seguida vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil. Mais uma vez, então, ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural. Devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da Fundação e grande perda de vidas civis, a recuperação do sujeito deve ser considerada prioridade alfa. Doutor, dados expurgados, também permitiu a terminação imediata de SCP-096. Ver entrevista de SCP-096-1. O pedido está aguardando aprovação. A ordem tem sido aprovada e deve ser realizada pelo doutor, dados expurgados, em dados regidos. Veja o incidente SCP-096-1-A. Registro de entrevista. Registro de áudio a partir de entrevista 096-1. Entrevistador, doutor, desconhecido. Entrevistado, capitão, desconhecido. Aposentado, ex-comandante de equipe resgate Zulu 9-A. Recuperação dos dados do incidente hashtag 096-1-A. Iniciar registro. Tempo, área de investigação. Capitão, é sempre ir para uma porcaria fazer a recuperação inicial. Você não tem ideia do que essa coisa é capaz. Além das informações que os técnicos de campo podem te passar, você tem sorte se ao menos disserem a você toda a história. Eles não disseram para colocar o saco e levar. Não disseram nada sobre não olhar para essa coisa. Você poderia descrever a missão, por favor? Sim. Muito bem, por sinal, tivemos 2 helicópteros. Um deles com a minha equipe e num apoio com Zulu 9B. E o doutor expurgado. Vimos o alvo e cerca de 2 cliques ao norte do nosso caminho de ronda. Acho que ele não estava de frente para nós. Ou então ele não teria ido em cima de nós. Seu relatório diz que SCP-096 não reagiu ao frio? Estava expurgado. OC. Capitão, na verdade eram. E sim, ele estava pelado e não fez mais do que tremer. Enfim, pousamos-nos, os aproximando-nos do alvo, e o corporal estava pronto para pôr o saco nele. Foi quando o doutor chamou-me e me virei para atendê-lo, e foi isso que me salvou. O alvo deve ter se virado e toda a minha equipe viu. Foi quando a SCP-096 entrou em um estado emocional agitado? Exato. Desculpa, fiquei arrepiado por um segundo. Tudo bem. Bem, eu nunca vi o rosto. Minha equipe viu e ficou bem triste com isso.
Você poderia descrevê-lo um pouco mais, por favor? Sim, sim. Ele começou a gritar e a chorar. Não como um animal, soava exatamente como uma pessoa. Realmente muito assustador. Ai, começamos a disparar quando ele pegou o corporal e arrancou sua perna. Deus. Ele estava gritando por ajuda. Ai, lixo. De qualquer forma, estávamos explodindo pedaços para fora do alvo. Pente após pente, não aconteceu nada. Quase enlouqueci quando aquilo começou a dar os purgados. Ele. Isso é quando você ordenou o uso de uma arma anti-tanque? Estava acoplado desde que a SCP tinha se soltado. Eu vi essa arma fazer tanques parecerem papel. Fiz a mesma coisa pro alvo. Houve danos significativos ao SCP-096? Ele nem sequer parou. Ficou rasgando minha equipe. Acabou com metade do torso da cara. Mas estava tomando dano? Se estava, não estava mostrando. Ele deve ter perdido todos os seus órgãos, todo o seu sangue. Mas ele não reagiu em nada. Sua estrutura óssea não foi ferida. No entanto, ficou rasgando meu esquadrão. Então, nenhum dano estrutural real? Quantas balas você diria que foram disparadas contra SCP-096? No mínimo, umas 1000. Nosso porta-artilheiro disparou com uma GAU-19 por pelo menos 20 segundos. 20 segundos terríveis. Só isso já foram 600 balas de calibre 0,50 bombeados naquele treco. Deve ter sido a mesma coisa que cuspi nele. Isto é quando o Zulu 9B chegou? Sim. Minha equipe tinha sumido do mapa. Zulu 9B conseguiu colocar o saco na cabeça. E ele simplesmente se sentou. Colocamos tudo dentro do helicóptero e chegamos aqui. Não sei nem como. Eu nunca vi o rosto dele. Talvez Deus, ou Buda, ou quem quer que seja, pense que eu deveria viver. Coisa imbecil. Obtivemos a descrição de um artista. O rosto de SCP-096. Gostaria de vê-lo? Sabe, depois de ouvir os gritos daquela coisa e os gritos dos meus homens, eu não acho que eu quero ficar pensando naquela coisa. Não. Apenas. Apenas não. Tudo bem. Acredito que terminamos por aqui. Obrigado, capitão. Que este seja registrado que estou solicitando formalmente que SCP-096 seja eliminado assim que possível. Então, pessoal, por enquanto é isso e fui.